Meus amigos, a situação é a seguinte. O presidente Bolsonaro mais uma vez se irritou com a dona Rede Globo, né, essa empresa do capeta, porque o William Bonner, apresentando novamente o Jornal Funeral, decidiu fazer algumas alfinetadas no presidente Bolsonaro. Além de ter imitado ironicamente a maneira como o presidente fala, que até então eles dizem que o Jornal Funeral é um jornal sério, né? Eles criticam as diversas vezes que o presidente Bolsonaro sai ali um pouco do papel de presidente que eles esperam, mas quando o William Bonner decide dar uma de piadista, uma de humorista, aí não tem problema nenhum, aí é o jornalismo sendo feito, né? Então, além dele ter feito esse deboche contra o presidente do Brasil, o Jornal Funeral também vem insinuando várias vezes, não apenas o Jornal Funeral, a Globo e a grande mídia em geral, tem insinuado de que o presidente Bolsonaro não vai conseguir comprar o número de seringas necessárias para que as pessoas possam se vacinar. Parece que o número, até agora, que o governo conseguiu comprar foi 7,9 milhões de doses das mais de 300 milhões previstas. Doses não, desculpa, seringas. Só que o que eles esquecem de enfatizar é que o presidente Bolsonaro ele está controlando uma nação de dimensões continentais. São muitos povos aqui dentro, é muita gente, é muita coisa para resolver, então as decisões dele não podem ser erradas, ele tem que errar o mínimo possível. E o que aconteceu? O presidente Bolsonaro ele tem um orçamento, ele precisa cumprir com esse orçamento, e ao comprar essas seringas, percebeu-se de que os fabricantes dessas seringas haviam dobrado o preço desses produtos. Então o presidente Bolsonaro olhou aquilo e não, calma aí, isso aí já é palhaçada. Vocês estão querendo ganhar em cima de uma necessidade da população brasileira, que é a vacina para quem quiser tomar, obviamente. Daí o presidente foi lá, cortou essa compra até que isso se normalize, ou até que se ache outra solução que seja também economicamente viável. E, obviamente, além de todos esses trâmites, a gente não precisa dessa pressa. Quem tá com pressa é essa casta da esquerda, essa esquerda caviar, que não representa o povão e a grande mídia em geral, que estão com pressa da vacinação, mas a população em geral mesmo não tá com pressa para tomar essa vacina, até porque ela nem confia nessa vacina. Isso foi mostrado, por exemplo, no Réveillon ao redor do Brasil, onde as pessoas literalmente ignoraram qualquer tipo de medidas restritivas porque não acreditam que é dessa forma que a gente vai combater esse vírus. Então, diante de tudo isso, o presidente Bolsonaro, com raiva mesmo, principalmente do William Bonner, ele fez diversos ataques ao William Bonner, como por exemplo, abre aspas pro presidente Bolsonaro: imprensa sem vergonha, William Bonner sem vergonha, vai ter seringa pra todo mundo. William Bonner, por que seu salário foi reduzido? Porque acabou a teta do governo, fazendo aí uma alusão de que as críticas ao governo Bolsonaro por parte da Globo e da grande mídia em geral se faz em grande parte porque a verba publicitária bilionária de que eles recebiam simplesmente acabou, simplesmente secou. Isso foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, não apenas pelos eleitores do Bolsonaro, mas acredito que a grande população em geral, de que essas verbas publicitárias fossem cortadas da Rede Globo, principalmente, e foi cortada, e é muito por causa disso. O presidente Bolsonaro sabe que os ataques que são feitos ao presidente Bolsonaro se dão em grande parte por causa disso. E daqui ele continua. Quase 3 bilhões por ano para a imprensa e grande parte para vocês. Acabou a grana, William Bonner. Que vergonha, você defende tanto salário igual de homem e mulher, e por que a Renata ganha metade do que você ganha? A Renata é a mulher que apresenta o Jornal Funeral junto com o William Bonner, a Renata Vasconcelos. Daí o presidente continua: por que você não fala dos 1 bilhão e 700 milhões de reais roubados pelo seu patrão Marinho, de acordo com o doleiro Dário Messer? Questionou: o Brasil é um dos países que mais produz seringa, não vai ter falta. Então, quer dizer, todo um alarde feito aí pela Globo de que vai faltar seringa, de que vai ter dose de vacina e por causa do presidente Bolsonaro, sempre tentando colocar a culpa no presidente Bolsonaro. E antes de eu entrar assim no que eu quero falar de verdade pra vocês aqui nesse vídeo, só quero abrir um pequeno parênteses aqui, ó. Essa aqui é uma manchete que saiu no Poder 360 que diz o seguinte: governo de São Paulo compra 71 milhões de seringas para plano de vacinação. O presidente Bolsonaro fez aí uma denúncia de que esses fabricantes de seringas haviam dobrado o preço das seringas. Ele não achou isso justo com o contribuinte. A gente não vai pagar esse preço, já que estava esse preço. Vocês estão aí se aproveitando de uma necessidade do povo brasileiro para poder lucrar. É aquela parte do capitalismo que é ruim, que a gente só consegue resolver com muita concorrência. Mas o João Dória, como não tem responsabilidade nenhuma, não tem consideração nenhuma com o pagador de imposto, com o contribuinte, com os seus eleitores,
ele foi lá e comprou 71 milhões de seringas. Você percebe a diferença? Quem é que está querendo urgentemente essa vacinação? É a população? É o povão? A grande massa? Não é. Então a gente sabe que conforme for necessário, conforme a eficácia for comprovada, a gente vai tomar a vacina e eu tenho certeza que vai ser tempo suficiente para que as seringas sejam compradas. Não precisa fazer como o João Dória aí, né, o calcinha apertada, que comprou, mesmo com o preço inflado, 71 milhões de seringas e também comprou aí não sei quantas milhões de doses da Coronavac que a gente nem sabe qual que é a eficácia de fato dessa vacina. E a mensagem mais importante desse vídeo, meus amigos, tá ventando bastante aqui, pode ser que vocês estejam ouvindo algum tipo de barulho de vento aí no microfone, eu peço desculpas por isso, mas a mensagem principal que eu gostaria de passar nesse vídeo aqui é a seguinte: você já parou para pensar por que a dona Rede Globo ataca tanto o presidente Bolsonaro? Quer dizer, quantas pessoas que acompanham o presidente Bolsonaro, que confiam no presidente Bolsonaro e odeiam a Rede Globo, passariam a assistir a Rede Globo caso a Rede Globo se comprometesse única e exclusivamente com jornalismo e com a verdade, que ela parasse de ficar tentando influenciar as pessoas e apenas noticiasse os fatos. Você abre ali uma parte para o jornalismo de opinião, mas você tem que deixar claro o que é uma divulgação de fatos e o que é uma opinião, uma divulgação de uma opinião. Quantas pessoas, quantos eleitores do presidente Bolsonaro e pessoas que têm aí um certo desafeto pela grande mídia passariam a assistir a Globo caso isso mudasse? A Rede Globo, como uma empresa, ela deveria ter aí um princípio máximo, que é o lucro. Eles deveriam querer ser grandes e lucrar o máximo possível para que eles continuem no mercado, para que a sua empresa continue aí por muitas décadas e muitas décadas, mas não é o que a gente vê na grande mídia. Mesmo eles perdendo audiência, aí coloca aí pelo menos 40% da população brasileira que não liga mais na grande mídia, que não tem mais credibilidade alguma com a grande mídia, olha só quanta audiência eles ganhariam e, consequentemente, quanto dinheiro eles ganhariam. Mas eles não fazem isso muito porque provavelmente eles têm patrocinadores de fora que estão cobrindo esse buraco que está sendo deixado por esses eleitores do presidente Bolsonaro ao não assistirem à grande mídia, mas na verdade o que eles estão fazendo é o que a gente chama no poker de all-in, que é você ir com tudo, você aposta tudo que você tem na esperança da sua mão ser a melhor. Qual que é a mão da Rede Globo? A Rede Globo está esperando que a velha política volte ao poder em 2022. Ela está apostando tudo na esperança de que o presidente Bolsonaro não consiga vencer em 2022. E daí você pergunta, pô, mas será que eles seriam tão idiotas assim de arriscar tudo? Realmente, nem no poker você, pelo menos os jogadores experientes, você não aposta tudo sem você ter uma certa segurança. Se você tem uma sequência que é uma mão muito boa, digamos assim, no poker, ou uma sequência de naipes também, beleza, você tem ali uma certa segurança, você não tem uma certeza total se você vai ganhar, porque existe a possibilidade do seu adversário ter uma mão melhor, mas você tem ali uma certa segurança. Qual que é essa certa segurança da Rede Globo? Ela está apostando em dois fatores majoritariamente. Primeiro, de que o candidato do Rodrigo Maia, que é o Baleia Rossi, vai vencer a presidência da Câmara dos Deputados agora no dia 2 de fevereiro. E talvez você esteja um pouco confuso com isso, por que a presidência da Câmara seria satisfatória para a Rede Globo? O Baleia Rossi entrando, que é o candidato inclusive que está sendo apoiado pela bancada da esquerda em geral, PT, PSOL, etc., já foi prometido de que ele vai embargar completamente o governo Bolsonaro e talvez ainda paute um impeachment do presidente Bolsonaro, que iria travar o país completamente. Os trabalhos da Casa, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coisas importantíssimas que deveriam ser discutidas nos próximos 2 anos, seriam completamente paralisadas porque os deputados estariam empenhados em fazer aí a defesa e a acusação no caso do processo de impeachment, se levaria ele para frente ou não. Independente dele ir para frente ou não, a verdade é que muito provavelmente o presidente Bolsonaro não vai ter espaço para literalmente criar o progresso nesse país, para colocar o Brasil de novo no rumo de ser um país grande. Dessa forma, com as coisas indo mal, com números, por exemplo, de desemprego aumentando, com o PIB diminuindo, porque o Bolsonaro não consegue colocar as suas propostas para frente, travadas pelo Congresso Nacional, a Rede Globo vai ter muito que colocar a culpa no presidente Bolsonaro e vai poder influenciar o máximo de pessoas possíveis para que em 2022 ele não ganhe. Mas além desse motivo, dele
querer que o Baleia Rossi ganhe a Câmara dos Deputados, tem também o fato das urnas eletrônicas. Vocês estão vendo aí o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, porque qualquer menção que você coloca a esse processo eleitoral lá dos States, o YouTube está derrubando o seu vídeo. Então eu estou pensando até em ativar aqui o meu programa de membros aqui do canal e fazer vídeos exclusivos justamente sobre esse tipo de vídeo que eu não posso falar abertamente aqui com medo do canal ser derrubado. Mas a verdade é, o que é mais importante para nós aqui brasileiros? Os americanos têm os problemas deles, nós temos os nossos, mas a verdade é que os problemas que eles estão passando, nós iremos passar também. Se aconteceu lá nos States, qual é a chance disso acontecer aqui no Brasil também? Então a Rede Globo, que existe aí desde o regime militar, é óbvio que ela tem amigos dentro do meio político que vão dar essa segurança para ele. Olha só, você joga aqui no meu time, você joga aqui do meu lado, e eu vou te entregar esse resultado aqui, contanto que você me apoie. E daí, todos eles vão ficar muito felizinhos, vai voltar o toma lá da cá, a direita burra vai ficar feliz novamente, porque é muito mais fácil bater na esquerda do que bater no presidente Bolsonaro. No presidente Bolsonaro, eles têm que ficar inventando 1001 motivos para dizer de que o Bolsonaro, na verdade, é igual ao Lula, e quando o Lula estiver lá, de fato, é muito mais fácil, não precisa inventar nada, porque a gente já sabe que ele vai fazer um monte de besteira. Vocês entenderam, pessoal, o perigo que a gente está correndo caso o Arthur Lira não consiga vencer a presidência da Câmara dos Deputados agora no dia 2 de fevereiro? Literalmente, é mais importante ainda do que a gente colocar o Aliança pelo Brasil em jogo. Parece que a gente está aí com uma falta de assinaturas para poder abrir o partido do Aliança pelo Brasil. Ainda é uma incógnita se a gente vai conseguir deixar esse partido pronto para as eleições de 2022, mas a verdade é que mesmo que o Aliança saia, mas a gente não consiga vencer a presidência da Câmara agora no dia 2 de fevereiro com Arthur Lira, vai ser tudo em vão. Vai ser, eu digo que essa é a última barreira que a gente tem agora para que o presidente Bolsonaro tenha chances em 2022, para que a gente consiga lutar ao máximo contra esse sistema. Enfim, pode ser que eu esteja exagerando um pouquinho, eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.